Oi, gente. Olá, todos e todas. Estamos em mais uma edição do Segundas e Tensões, onde eu trabalho temas aqui que sempre surgem nas minhas aulas, nas palestras, e as pessoas pedem para eu poder conversar. E hoje o nosso tema é: o meu paciente está com raiva de Deus. Meu paciente está com raiva de Deus. E aí, né? É importante a gente poder pensar, sobretudo, entender um pouco dessa raiva que muitas vezes o paciente externa. E primeiro, assim, nunca fazer um julgamento dessa raiva. Geralmente uma primeira atitude quando o paciente fala isso, que a gente pensa é: não fala isso, senhora, né? Não fala isso, seu José, não fala isso, dona Maria, né? Deus gosta de você. Geralmente essa é a primeira atitude, de rebater aquilo que o paciente fala. Eu tenho uma grande amiga na área dos cuidados paliativos, que ela fala que o nosso diálogo precisa ser como aqueles stand-up paddle, stand-up paddle não, que é de mar, né? Stand-up norte-americanos. E como funciona? No stand-up norte-americano, se alguém vira para você, faz um sinal assim, fala: vou te dar um tiro, um sinal com arma. Se você fala: ih, rapaz, dá um tiro o quê? Isso daí é uma mão, né? Não tem piada, acabou. Mas quando alguém fala: vou te dar um tiro, você: opa, peraí, você entrou na conversa. Em outras palavras, antes da gente rebater qualquer palavra, qualquer declaração, a gente precisa primeiro acolher e tentar entender de onde vem essa declaração. Eu disse aqui em outros momentos para vocês de um cuidado que a gente tem que tomar quando, por exemplo, a questão do ateísmo, né, que claro existe, né, o ateísmo, também o agnosticismo. Entretanto, existem algumas pessoas, e os censos, né, quando a gente fala na ciência da religião, a gente observa isso, quando fala... Vamos tentar entender esse ateísmo. Muitas vezes é uma revolta com a religião institucionalizada, e não com Deus em si. Mas aquela pessoa estabeleceu uma nova forma, uma forma de relação diferente com Deus, que não perpassa uma ligação religiosa, institucional, e que muitas vezes esse ateísmo está aí no meio. Ou seja, é ateu do Deus de uma determinada religião, de uma determinada igreja, mas não necessariamente ateu da figura de uma deidade, digamos assim. Isso a gente precisa pensar da mesma forma quando a gente ouve isso das pessoas. Olha, eu estou com raiva de Deus pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo. A gente precisa tentar entender, compreender e buscar, sobretudo, de onde que vem essa fala. Essa raiva, que pode acontecer, não tem problema nenhum, né? Na cosmovisão cristã, Deus é um pai, né? E essa relação de pai e filho é sempre muito intensa, né? Eu acabei de deixar meus pais ali para embarcar, que eles vieram passar uma semana aqui comigo, e a nossa relação de pai e filho é a relação onde a gente ri junto, mas a gente também briga junto, né? Então, em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que não tem problema nenhum ter raiva de Deus, né? Qualquer relação de amor, ela tem essa intensidade, isso é algo mais que natural. Então, nós não podemos nos colocar como advogados de Deus, né? Quer dizer para você que Deus não tem advogado, e se tivesse não ia contratar você nem eu, né? A gente não pode se colocar como advogado de Deus para defender Deus quando o paciente vem externando a sua raiva, seja essa externação através da figura de Deus. Mas a gente precisa tentar compreender de onde que vem toda essa dimensão. Eu queria contar duas histórias para vocês, para depois eu tentar elaborar e a gente poder tirar algumas conclusões. A primeira, uma paciente que eu tive um tumor, uma massa tumoral no braço esquerdo, em progressão, subindo, e a preocupação da equipe é que essa massa tumoral chegasse nas axilas, podendo tomar outras partes do corpo, levando a uma metástase. Tinha uma forma de salvar a vida daquela mulher, amputar o braço, né? Perder o braço para salvar a vida. Ela topou amputar o braço. Aí o líder religioso da igreja dela disse que se ela amputasse o braço,
seria uma prova da falta de fé dela, porque com esse ato ela estaria falando que Deus não seria capaz de curá-la. Eu lembro que eu fui acionado e eu chegava para atender aquela paciente e a fala dela, né, imagine, o cara era líder religioso dela há 30 anos, eu entrei na vida dela tem 10 minutos, né? Para resumir e fazer curto uma longa história, esse tumor ele progrediu, ele tomou o corpo e aquela mulher morreu no hospital. Ela morreu com raiva de Deus. Na cabeça dela, não foi o líder religioso que fez uma promessa ilusória para ela, foi Deus. Porque a voz daquele cara representava a voz de Deus. Vocês compreendem isso? Eu lembro, né? Alguns sabem aqui, eu fiz formação teológica, eu cheguei a ser ordenado pastor em um momento da minha vida, e eu lembro até hoje quando da minha formatura, o reitor da universidade, ele falou muito isso, o cuidado que a gente tem que ter com as palavras. Porque a religião tem esse poder de legitimação, sobretudo das pessoas mais simples, digamos assim, onde elas, eu já te respondo, tá, Adriana, que faz pergunta aqui, onde essas pessoas, na verdade, se o líder religioso vai e fala, pula dali, essas pessoas pulam. Não é nenhuma novidade, a gente já viu aí suicídios coletivos que foram proclamados por líder religioso nos Estados Unidos. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter. Mas essa mulher, na cabeça dela, não foi esse líder religioso que trouxe uma palavra para ela, uma profecia que não se concretizou. Ele representava a voz de Deus, por isso foi Deus que prometeu e não cumpriu. Vocês entendam que por mais que a raiva dessa mulher fosse projetada em Deus, ela tinha uma outra origem. Alguém que falou em nome de Deus. Ok? A forma de se trabalhar é um pouco diferente. Deixa eu só pegar aqui uma pergunta que a Adriana fez. Falando isso, beijo grande, Adriana. Só para eu não perder. Adriana pergunta a diferença entre o ateu e o agnóstico. De uma forma muito direta, eu diria da seguinte forma: o ateu tem a preocupação de tentar provar que Deus não existe. O agnóstico, essa não é uma questão para ele, tá? O agnóstico, ele não acredita na existência, digamos assim, mas assim, não é uma questão que ele se empenhe para tentar provar, né? E se o outro vive uma experiência com Deus, por exemplo, se eu sou agnóstico, Adriana, e você vive uma experiência com seu Deus de uma forma que é saudável para você, o agnóstico vai olhar para aquilo e vai validar, que bom, porque isso serve para você e tudo. O ateu, em contrapartida, ele tenta desvalidar essa experiência, porque no ateísmo tem muito aquela questão de uma militância, digamos assim, para tentar provar essa não existência de Deus, né? O agnosticismo, essa não é uma questão para ele. Então eu não entro nisso, mas as experiências que as pessoas venham a ter, eu não vou tentar desvalidar, né? Eu deixo elas acontecerem. Resumidamente, né, seria isso. Bom, eu falei que ia contar duas histórias. A primeira foi essa. E a segunda história que eu iria contar é de uma paciente que eu tive. Eu cheguei para poder atendê-la. E quando eu me apresentei a ela um pouco reticente, e eu perguntei se eu poderia ajudá-la de alguma forma. E ela me respondeu assim: você quer me ajudar? Então me ajude dizendo o seguinte, respondendo uma pergunta só. Onde está Deus? Onde está Deus? De antemão, né, ali a primeira reação que a gente tem é a vontade de sair correndo do quarto. Mas eu ousei dar mais um passo em direção a ela e falei assim: dona fulana, eu quero tentar te ajudar, e se te ajudar agora for responder essa pergunta, eu quero tentar respondê-la. Mas eu preciso saber de onde vem sua pergunta. Por isso eu queria, se a senhora permitir, tentar ouvir um pouco da história da senhora, para tentar entender
De onde parte essa pergunta? E ela foi me contar a história de vida dela. A mãe dela teve câncer. Ela cuidou da mãe e a mãe morreu. O pai teve câncer. Ela cuidou do pai e o pai morreu. O marido dela teve câncer. Ela cuidou do marido e o marido morreu. A filha dela estava com câncer. Enquanto ela cuidava da filha, ela descobriu que ela tinha câncer. E nesse momento estava ela internada no INCA, tratando de câncer. E sozinha, porque não tinha ninguém para cuidar dela. E a filha internada em outro hospital, sozinha, porque não tinha ninguém para cuidar dela. E é em meio a esse quadro que ela vira para mim e diz: se você quer me ajudar, só me responda: onde está Deus? Diante do sofrimento humano, diante da vida do outro, a gente tem que tomar muito cuidado para não tentar lidar com a vida do outro usando clichês. Você quer ouvir baboseira? Quer ouvir besteira? Vai num velório. Porque na falta do que falar, a gente está há séculos, décadas, repetindo as mesmas frases prontas que não confortam ninguém. Mas a gente continua repetindo porque em algum momento disseram pra gente que a gente tem que falar alguma coisa. Então a gente vai nos velórios e continua: Deus sabe o que faz, Ele está num lugar melhor. Nunca nós podemos lidar com a dor do outro utilizando frases clichês. Essas frases prontas que não confortam ninguém. Talvez, como uma primeira reação a essa mulher quando vira para mim e fala: onde está Deus? Eu poderia falar sobre a habitação de Deus nas coisas, eu poderia falar sobre a teoria da onipresença de Deus dentro do cristianismo, uma teoria muito, muito forte. Eu poderia dissertar sobre tudo isso, mas nenhum desses argumentos alcançaria aquela mulher porque ela estava falando de uma outra coisa. Por isso a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é tentar saber de onde vêm esses questionamentos. Seja o questionamento de onde está Deus em meio ao caos que eu estou enfrentando, ou a gente tentar alcançar o questionamento de eu estou com raiva de Deus porque Ele prometeu que ia curar o meu braço e não curou. É o Anselm Grun que conta a história de um velho índio e um jovem índio. O jovem comprou o seu primeiro carro e convidou o seu velho tio dele, índio, para poder dar um passeio no carro. Os dois passeavam pela estrada e lá pelas tantas, o velho disse assim para o sobrinho: por favor, encosta aqui o carro no acostamento, encosta um pouquinho. E ele encostou. O velho desceu, sentou no acostamento. O jovem foi lá: tio, tá passando mal? O que está acontecendo? E o velho disse: não, eu só estou esperando a minha alma me acompanhar. Muitas vezes nós estamos em lugar que a nossa alma não nos acompanha. É Agostinho que vai dizer que o tempo da alma é o presente. Muitas vezes a gente quer que o nosso paciente ou alguém que a gente esteja conversando esteja no mesmo time que a gente, enxergue as coisas com o mesmo olhar que a gente enxerga. E a gente não compreende que os processos que o outro passa, que a vivência do outro é completamente diferente da nossa. E que talvez o tempo de compreensão do outro não passa pelo tempo em que a gente quer que ele compreenda as coisas. Meu paciente está com raiva de Deus. Qual o problema de ter raiva? Quem aqui nunca teve raiva na vida, levante a mão. E por que a gente se coloca como advogado de Deus? Ou um Deus tão
sisudo e carrancudo que ele não exige, que ele não permite, melhor dizendo, que as pessoas tenham raiva dele. Eu já tive raiva de Deus em alguns momentos da minha vida. Por atribuições que eu fiz, por associações que eu realizei. A gente nunca pode condenar o paciente por esse sentimento que ele tem, sobretudo porque a gente não conhece as histórias que estão por trás daquele paciente. O que a gente responderia quando essa mulher virasse para a gente no atendimento e dissesse: se você quer me ajudar, só me responda uma pergunta: onde está Deus? Qualquer frase pronta, qualquer discurso pré-fabricado não alcançaria o âmago e a profundidade daquilo que aquela mulher vivia naquele momento. O acolhimento, estender a mão naquela hora, estar do lado dela. Inclusive, muitas vezes reconhecendo que a gente não tem resposta para todas as coisas. Pode ser um caminho de sobremodo excelente, sobretudo quando a gente se coloca ao lado e não como alguém que quer simplesmente oferecer algo. É o Leonardo Boff que diz que as relações humanas nunca são intervenção sobre, mas são sempre de interação. A gente erra sempre que a gente, como profissional de saúde, seja você psicóloga, médica, assistente social, assistente espiritual, a gente erra sempre que a gente acha que a gente vai intervir no paciente para poder levar algo até ele e não entender que se trata dessas relações, é uma relação sempre de interação. E nessa interação, a gente sempre dá e recebe. É sempre uma troca. Talvez a única diferença do paciente para eu é que ele está do lado de lá e eu estou do lado de cá. Mas se eu estivesse do lado de lá, no leito, talvez eu teria as mesmas dúvidas e questionamentos que ele está tendo. Talvez. Quando a gente ouve esse sentimento, essa raiva de Deus, mais que qualquer outra coisa, a gente vai sentar do lado e buscar compreender. Você permite que eu tente entender de onde que vem essa raiva sua? O que aconteceu na sua vida nos últimos tempos que você está associando a Deus e está fazendo você ter raiva dele? Deixa eu tentar entender o que está por trás, o que está por detrás das cortinas, o que está por trás de tudo isso. E eu acho que é só assim que a gente pode ajudar o paciente a se compreender melhor. Muitas vezes a gente vai assumir, como profissional de saúde, o papel de um espelho. O espelho que é apenas um instrumento para o paciente ver talvez aquilo que ele não está vendo. E a gente não vai trazer nada novo. Mas quando a gente está imerso numa situação de dor e sofrimento, a nossa tendência natural é ter um olhar deturpado sobre a realidade, enxergar as situações, as coisas e até nós mesmos de maneira equivocada. É o Harold Kushner, no seu livro Rabino Judeu, Harold Kushner, no seu livro Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, que afirma que as desgraças que sobrevêm sobre as pessoas não são um problema apenas para as próprias vítimas e suas famílias. Passam a ser um problema para todos aqueles que querem continuar acreditando num mundo bom e num Deus justo. Porque estes, inevitavelmente, levantarão questões quanto à bondade e à amabilidade de Deus. Como pode um Deus bom permitir a Covid-19, a pandemia? Como pode um Deus bom permitir o nazismo,
e o Holocausto judeu? Como pode um Deus bom permitir a catástrofe em Petrópolis? Como pode um Deus bom permitir a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Como pode um Deus bom permitir o mal? Ou seja, o sofrimento, as dores, levam cada um de nós a ter questionamentos sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo, e por que não sobre Deus? Não reprima, não repreenda esse tipo de questionamento quando o paciente trouxer, mas tente sempre entender de onde vem, porque é entendendo de onde vem que a gente inclusive vai poder ajudá-lo para onde ele pode ir. Só isso é o nosso bate-papo de toda segunda-feira. Beijo grande para todo mundo, obrigado a todos e todas que participaram.